Olá, seja muito bem-vindo ao Doutor Pode. Aqui é o podcast onde o doutor pode. Eu sou Eduardo Matos, aqui do estúdio Artbeats, e hoje estou recebendo aqui um super convidado que vai mudar a maneira como você pensa as coisas, ou como você se relaciona. Estou recebendo aqui no estúdio da Artbeats o doutor Bruno Brandão. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Eduardo. Que honra, um prazer estar aqui com você conversando sobre esse tema ansiedade, que é um assunto tão relevante aí nos dias atuais. Doutor Bruno, primeiro fala para o pessoal aí a sua biografia, né? O seu currículo. Eu sou médico psiquiatra, formei em medicina em 2010. Depois eu mudei lá para o estado de Goiás, fiz toda a minha especialização em psiquiatria lá. Aí retomei para Belo Horizonte. Trabalhei um curto período aqui na rede pública, em alguns CAPs. Depois abri minha própria clínica e hoje já estou aí com mais de 10 anos aí na área da psiquiatria. Interessante. E na família também tem outros que trabalham na área ou não, é só você mesmo? Não, só eu mesmo. Só o senhor Fui que... o único. Na família só tem paciente. É uma boa, né? É uma boa. É um bom cuidado. E hoje o tema, pessoal, nós vamos falar sobre ansiedade, um pouquinho sobre depressão, né? O mal do século, como é falado, né, doutor? Sim, o mal do século, né? Ansiedade hoje em dia está na boca de todo mundo fala sobre ansiedade o tempo todo e nem sempre de uma forma precisa como deveria ser. Verdade. Doutor, então a ansiedade, como nós estamos falando aí, é um mal mesmo. Como que ela começa na vida da pessoa? Assim, o prognóstico dela, assim, para a pessoa entender lá em casa. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Eduardo, que a ansiedade é uma emoção normal que está associado com uma expectativa em relação ao futuro. Então, quando eu tenho uma expectativa sobre algo que pode acontecer, isso a gente vai chamar de ansiedade. Não necessariamente a ansiedade é algo ruim. Ela me prepara. Ela faz parte, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela vai se tornar um problema na medida em que ela começa a paralisar a minha vida. Então, para eu falar em um transtorno de ansiedade, eu preciso avaliar frequência, intensidade, duração e nível de prejuízo. Qual o prejuízo? Prejuízo funcional, um prejuízo no trabalho, um prejuízo nas relações sociais, um sofrimento. Então, assim, ansiedade, eu tenho uma prova, eu tenho um podcast para vir, meu filho vai fazer um procedimento cirúrgico, enfim, essa ansiedade de performance, que eu me preparar para uma expectativa, né? Agora, quando é uma expectativa apreensiva, catastrófica, paralisante, aí eu já começo a pensar em algum problema. Entendi. E, doutor, qual que é a diferença da ansiedade do dia a dia com o transtorno de ansiedade, então? O transtorno de ansiedade, ele tem que ter um prejuízo. Essa que é a grande diferença, né? Então, a gente sempre vai analisar o nível de prejuízo. A pessoa fala, olha, eu sou muito preocupada, minha mente não para, meus pensamentos são muito acelerados. Como que isso impacta a sua vida no seu dia a dia? Eu estou muito nervoso dentro de casa, eu não estou dormindo bem, minha alimentação está ruim, eu sinto dores pelo corpo, eu tenho muitos sintomas físicos, eu estou uma pilha de nervo, eu estou tenso. Não consegue ter relação com o parceiro, com a parceira? Não consigo ter relação com o parceiro, com a parceira, ou muitas vezes é aquela ansiedade que paralisa. Existe até um gráfico que ele mostra o seguinte: à medida que a nossa ansiedade ela vai aumentando, a nossa produtividade ela vai aumentando. A ausência total de ansiedade, a gente poderia entender como tédio. Sabe aquela pessoa que o mundo está pegando fogo, e ela está doente, está cheio de problema e está deitada numa rede lá e não está preocupado com nada, né? Então ela não tem preocupação zero, isso é muito ruim. Na medida em que a preocupação ela começa a aumentar, você começa a preocupar em fazer uma academia, cuidar da sua saúde, cuidar das suas relações. Agora, quando passa de um determinado ponto, aí a produtividade começa a cair e começa a virar sofrimento. Então, tudo é uma questão de dosagem. Se aquela ansiedade, ela te move a fazer algo, ok. Mas se essa ansiedade, ela começa a te paralisar e mais do que isso, te gerar sofrimento e prejuízo, aí a gente está diante de um transtorno. Entendi. E essa questão limítrofe entre ansiedade, depressão, às vezes a pessoa é muito ansiosa e ela pode se tornar uma pessoa deprimida?
Na maioria das vezes, cerca de 50% das pessoas ansiosas não tratadas tendem a evoluir para depressão por um motivo muito simples. Um dos principais fatores de risco para a depressão é o estresse crônico. E uma pessoa ansiosa, ela está cronicamente estressada. Depressão, obviamente, é um quadro, é um transtorno multifatorial, não tem uma causa única. Mas o estresse é um fator muito relevante quando a gente fala sobre depressão. Acaba sendo um mecanismo de defesa. A pessoa está estressada, acelerada. É como se o cérebro daquela pessoa falasse, então agora para tudo. Stop. E aí ele desliga. E ela pula para um outro polo, que é um polo mais depressivo. Até um mecanismo de proteção. Defesa mesmo. Até certo ponto, um mecanismo de proteção. Então, o estresse crônico, ele está associado com depressão. A depressão, nós sabemos que ela é uma tristeza ali muito profunda, né? Ou como que ela surge na vida da pessoa, assim? Às vezes do nada, ela pode ficar deprimida? Se você me permite fazer só uma correção, né? A depressão, na verdade, não é uma tristeza profunda. Então me explica, que eu quero aprender. Isso é... A tristeza é uma emoção básica, universal, que todos nós temos. A tristeza profunda, como você falou, ela é um dos sintomas da depressão. Certo. Um humor cronicamente deprimido, mas não necessariamente ele é obrigatório também. Existe depressão sem tristeza. Muitas vezes a pessoa relata que ela não está triste, que ela não está sentindo nada. É um sentimento de falta de sentimento. Ela fica apática. Apática, uma incapacidade de experimentar emoções positivas, por exemplo. É estranho, né, doutor? Tentar entender a mente humana assim. É estranho e para a própria pessoa que está experimentando é estranho. Muitas vezes você chega para a pessoa e fala assim, você está triste? Não, eu não estou triste. Você tá o quê? Eu não sei o que eu tô. É um sentimento que eu nunca tive antes. Já teve época que meu cachorrinho morreu, época que eu perdi um parente, que de fato eu fiquei muito triste. Mas dessa vez é diferente. Eu não tô triste, eu não tô alegre, eu não tô nada, eu nem sei o que eu tô. E associado a essa estranheza das emoções, dos sentimentos, a gente tem sintomas físicos, como insônia, alteração da alimentação, com perda de peso, prejuízo cognitivo, memória, atenção, concentração, sentimentos de culpa. Então tem uma série de sintomas que vêm associado com alterações do humor. Então, alterações cognitivas, afetivas e comportamentais. Muitas vezes a pessoa se isola também ali. Entendi, doutor. Então, se nós formos pensar bem, qual que é a diferença entre o estresse, a ansiedade e a depressão, já que o estresse traz essas duas outras funções para a vida da pessoa? O estresse é uma resposta fisiológica do nosso corpo diante de uma situação de ameaça. Ou seja, é o nosso corpo dizendo, eu preciso tomar uma providência. Então imagine que a gente esteja aqui e por algum motivo entra um cachorro bravo aqui no estúdio. Eu e você, nós vamos entrar numa situação de estresse. Ou seja, o nosso corpo vai preparar a gente para lutar ou para fugir, né? Vai liberar adrenalina. Vai liberar adrenalina e a gente vai ter uma série de respostas fisiológicas. Sim. Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento da peristalse, dos movimentos do intestino. A gente tem um deslocamento do sangue, ou seja, o sangue ele tende a ir para os grandes músculos e sair do intestino, por isso que a gente tem um famoso frio na barriga. Interessante. Né? A gente tem liberação dos esfíncteres, ou seja, aquele famoso ali, né? O fulano fez cocô na calça, fez xixi na calça, literalmente. Sim. Porque o nosso corpo está preparando a gente para lutar ou para fugir. Cessado o estresse, aquilo normalizou. Isso é fisiológico, isso é normal. Só que se esse estresse permanece cronicamente, a gente começa a ter problema. Então, o estresse crônico, uma pessoa que está constantemente ansiosa, ela não tem o nível de estresse que a gente teria se um cachorro entrasse aqui. É um estresse menor. É como se ela estivesse em alerta o tempo todo. O tempo todo. E a gente pode até entender que o transtorno do pânico, né, seria o quê? Seria esse alarme falso. Se eu e você, a gente está aqui e entra um cachorro aqui, e tudo isso que acontece no nosso corpo, a gente não assusta. Por quê? Faz sentido eu estar aqui sentindo isso tudo e tem um cachorro claro. Aqui. Agora, se eu tô aqui e não tem nada e eu tenho esse alarme falso, eu assusto. Eu acho que eu tô morrendo, eu acho que eu tô enlouquecendo, eu acho que eu tô perdendo o controle. Porque não faz sentido.
Eu tô vendo um filme com a minha esposa, eu tô jantando aqui com a minha família e eu tenho uma resposta como se tivesse um pitbull aqui dentro. Não tem lógica. Eu acho que eu tô infartando e aí eu tenho todo aquele ciclo de um ataque de pânico, de um transtorno do pânico. Então tem muita relação com... a gente pode pensar que esses transtornos são uma desregulação daquilo que era para ser um fenômeno fisiológico normal. E tanto, nesse caso, a ansiedade e a depressão, o gatilho é o estresse, geralmente. Sim, não, a depressão ela é multifatorial, o estresse é um fator de risco importante para ela, mas a gente poderia dizer que na imensa maioria das vezes, quando a gente está diante de um paciente deprimido e a gente vai investigando a história, em boa parte das vezes esse episódio depressivo, anterior ao episódio depressivo, essa pessoa estava constantemente estressada, mas isso não é uma regra absoluta não, mas é um fator de risco relevante. Eu observei e observo às vezes algumas pessoas mais religiosas que falam assim, não, depressão é falta de Deus, falta de uma fé em algo maior, a pessoa precisa buscar Deus, mas depressão ou ansiedade é uma fraqueza, doutor? Não, de jeito nenhum, tá? A gente sabe que ter uma religião, ter uma religiosidade é um fator de proteção, porque gera aquele sentimento de fé, de esperança, gera vínculo com as pessoas, um senso de comunidade, de pertencimento a um grupo. Isso é um fator de proteção. Mas, por outro lado, quando esse ambiente ele pode fazer um movimento contrário no sentido de punir aquela pessoa, olha, você está passando isso porque você não acreditou em Deus, ou você é uma pessoa pecadora, aí a gente pode ter um efeito negativo da religião nesse cenário. Então, a fé, ela é um fator de proteção, mas não necessariamente pessoas que têm fé não vão adoecer. Entendo, sim. Na verdade, né, porque a fé já é acreditar naquilo que ela não vê. Sim. Então, para uma pessoa que às vezes está sofrendo de ansiedade, ela utilizar a fé pode ser até bom para ela poder se regular naquilo que é espiritual ou sobrenatural. Doutor, e sobre a questão também, o cérebro de uma pessoa que está ou com depressão ou com ansiedade, ele trabalha diferente como? Como que é esse mecanismo que faz o cérebro da pessoa ter esses gatilhos? E aí é um ponto interessante, porque quando a gente fala em transtorno mental, a mente, ela é o produto do cérebro. Mente é o que o cérebro faz. O cérebro é um órgão. Se você chegar num laboratório de anatomia hoje, você vê um cérebro. Você consegue ver. Sim. Se você chegar num laboratório de anatomia, você não consegue ver a mente. O que é a mente? A mente é esse conjunto de processos cognitivos e afetivos. E o que seria isso? Pensamento, memória, concentração, raciocínio, linguagem. Tudo isso é a mente. A parte cognitiva da mente. A parte afetiva da mente. Emoções e sentimentos e humor. Esse grupo que eu citei aqui agora é o que a gente chama de mente. O cérebro produz isso. Um cérebro adoecido produz uma mente disfuncional. Então a gente tem uma série de alterações nesse órgão cérebro que a gente consegue observar. Por exemplo, a gente tem uma hipoativação do córtex pré-frontal, normalmente ele está mais funcionando menos. A gente tem hiperativação de áreas límbicas, que são áreas que estão mais associadas com a emoção. O sistema de recompensa, quando você faz uma coisa e você sente prazer em fazer aquilo, ele costuma estar prejudicado, por isso que as pessoas não têm tanto prazer. Uma queixa comum é: coisas que eu gostava de fazer antes, eu não gosto mais. O sistema motivacional... Perdeu a graça, né? Perdeu o brilho da vida, talvez. Perdeu a graça, perdeu o brilho da vida. Então tem uma série de alterações que vai muito além daquela teoria de deficiência de serotonina, deficiência de noradrenalina, que é a teoria monaminética, que é de 1950, que ela ainda assim, ela explica algumas coisas, ela acaba sendo parcialmente útil. Ajuda, mas não resolve. Mas ela é muito simplista, sim. É interessante mesmo pensar, né? Porque essas reações químicas que acontecem no cérebro, né? Junto com toda a carga emocional que a pessoa tem durante a vida, às vezes um trauma de infância, alguma dificuldade que ela passou, vai refletir às vezes anos lá na frente, não é isso? Sim, sim. Isso é bem documentado, inclusive. A gente tem uma vulnerabilidade genética e a gente tem traumas
principalmente em idades precoces, que podem não se manifestar, mas pode alterar o neurodesenvolvimento desse cérebro, que é um trauma futuro, ou não necessariamente um trauma, mas um estresse, voltando a falar do estresse, um estresse futuro pode reativar aquilo tudo ali e desenvolver um quadro. A gente não fala em causa, a gente fala em vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade genética somado com uma vulnerabilidade ambiental. Isso vai produzir um quadro neuropsiquiátrico como a depressão, ansiedade e outros, por exemplo. E, doutor, é muito bom, né, estar falando sobre isso, porque é uma coisa que realmente está muito forte nos dias de hoje, que é a ansiedade e tudo mais. Nós podemos considerar que hoje a sociedade vive uma pandemia, uma epidemia de ansiedade e depressão? A gente pode considerar que aumentou bastante de um tempo para cá. Tem pesquisas que mostram que aumentou de 7 a 8 vezes. É muito. É muito. Mas tem um grupo de pesquisadores que argumentam que não é tão preciso assim, que por outro lado está sendo mais divulgado. Então, a precisão exata, a magnitude exata desse aumento, a gente não sabe ao certo. Mas que de fato vem aumentando, vem sim. E nós temos visto aí essas gerações novas que são muito antenadas em tecnologia e tudo mais. Me parece hoje que o jovem ele é muito mais ansioso atualmente do que há 50 anos atrás. Isso também acontece? Acontece. Parece que sim, né? Teve até uma pesquisa, se não me engano, eu não vou saber te precisar a data, se não me engano foi em 2020, alguma coisa assim, que demonstrou que os jovens de hoje, não, foi em 1993, os jovens de 1993, considerados saudáveis, eles apresentavam scores de ansiedade parecido com os jovens de 1950, dentro de um ambiente psiquiátrico. Olha só. Então, ou seja, teve uma discrepância, teve um aumento significativo dos níveis de ansiedade, em parte por conta de tecnologia, de comparação social, estilo de vida, privação de sono, comparação, que a rede social tem esse lado mais negativo também, né? Estilo de vida e intolerância ao tédio, enfim. E também, doutor, eu estava olhando esses dias que o Brasil, assim, existem algumas estatísticas, né, que fala que o Brasil, o brasileiro, é um dos povos mais ansiosos do mundo. Isso realmente tem acontecido ou tem outros países mais estressados que o brasileiro aí? O Brasil, ele está entre os países mais ansiosos, sim. Né? Aqui a gente investe muito pouco em saúde mental. Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? Ainda tem aquele estigma, né? Que a pessoa que procura um psiquiatra é porque ela tem É igual o pessoal fala, né? Procura um psiquiatra porque é médico de doido. Acho que hoje já tem mudado muito isso. A gente tem visto que as pessoas têm buscado esse conhecimento, mas eu acho que ainda tem esse estigma. Tem melhorado. Felizmente tem melhorado. A gente vê isso até dentro do meio médico, né? A gente vê que a residência de psiquiatria, ela hoje tem sido uma das residências mais concorridas, né? Na minha época, por exemplo, falar em residência de psiquiatria era assim, era o lixo da medicina, era a psiquiatria. Interessante isso, hoje, né? É uma das residências mais concorridas. E é interessante porque hoje eu vejo alguns médicos, cardiologistas, médicos que trabalham às vezes em cirurgias, procurando os psiquiatras porque o estresse é altíssimo. Altíssimo. Né? Então a psiquiatria ela tem ganhado esse reconhecimento, a importância da saúde mental. Mas ainda assim a gente vê muita resistência, às vezes de pais. Principalmente homens são mais resistentes. Homem é mais resistente para quase tudo, né? Homem é mais resistente para quase tudo. E quando fala de psiquiatria, então, mais ainda, né? Essa resistência, ela existe. Eu acho que eu vejo aqui no Brasil que muitos dos homens, ao invés de procurar um médico psiquiatra, ele acaba se afogando no uso da bebida alcoólica, das drogas. Por que será, doutor, que acontece isso com os homens? E aí você tocou num ponto interessante, Eduardo. Quando a gente olha a prevalência de transtornos neuropsiquiátricos entre homens e mulheres, a grosso modo, cada transtorno vai falar de 3:1, 2:1, mas se a gente pegasse a grosso modo, a gente poderia dizer que é de 2:1. A maioria dos transtornos, a gente vê 2 vezes mais em mulheres do que em homens, a grosso modo, tá? Mas isso quando a gente analisa casos leves a moderados. Quando a gente analisa casos graves, começa a empatar.
de 1 para 1. E o que isso pode sugerir para a gente? Que, na verdade, existe um viés aí também. Às vezes as mulheres não estão tão mais adoecidas que os homens, igual a gente pensa. Mas os homens, eles procuram mais e eles se autorregulam de forma mais disfuncional. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando assim, olha, eu não tenho problema nenhum, psiquiatra é coisa de maluco, entendeu? Eu vou pegar minha cerveja aqui, vou pegar minha cachaçinha aqui, vou pro futebol bater no... Vou desestressar no final de semana, enchendo a cara. Vou encher a cara, eu vou brigar no trânsito, eu vou matar cruzeirense, eu vou matar atleticano, mas psiquiatra, ou seja, ele tá se autorregulando como? Brigando no trânsito, bebendo, usando droga, brigando em casa e acha que tá saudável, tá brigando com todo mundo. E é muito interessante, doutor, porque eu já tive amigos que iam pro estádio de futebol, que ele falava assim, eu vou lá para desestressar, para gritar com o juiz, com o jogador e tudo mais, mas isso talvez ele tá em vez de procurar uma ajuda profissional, ele só está tentando subterfúgios, né? Sim, se a pessoa utiliza um mecanismo para desestressar, mas um mecanismo que não piora a situação dela, ok. Beleza. Eu vou desestressar correndo, eu vou até para um estádio de futebol, cantar, ok. Mas quando a pessoa começa a utilizar uma série de estratégias que acaba prejudicando aquilo ali, né? Normalmente está muito associado com álcool, drogas e agressividade. Sim. O homem, muitas vezes, ele utiliza disso de forma sutil. E aí você começa, às vezes, a ver um casamento que tá ali, sim, ali se afundando devagarzinho. Vai prejudicando. Vai brigando com a família, vai brigando. Não, e psiquiatra não é pra mim. Mas tá uma pilha de nervo, dando patada em todo mundo, bebendo todo dia e acha que tá saudável. Realmente, ele começa a beber todo dia, né? Todo dia. E pouquinho ali, a hora que você assusta, né? Porque o alcoolismo, muitas vezes, ele começa de forma silenciosa. O alcoolismo ele é muito difícil de você detectar no início e fácil de tratar. E tem um apoio social, às vezes, né? Apoio social total, né? O álcool é uma droga que você tem que justificar porque que você não bebe. É a única droga que você tem que justificar o porquê você não bebe. É interessante, né? Eu não faço consumo de bebida alcoólica, mas quando a gente tá numa reunião, numa confraternização, as pessoas acham estranho a pessoa não beber. Muito estranho. Mas você não vai ficar alegre aqui conosco? Interessante, né? Que existe essa aceitação muito tranquila, né? De pessoas até muito jovens de começar o consumo do álcool e, com certeza, ela está camuflando o estresse, a ansiedade, às vezes a depressão dela, né? Com certeza. Se ela depende daquilo, com total certeza. Porque a pessoa acha que não depende. Mas é aquela história, tira o álcool. Né? Não, eu vou jogar um baralho, eu vou numa reunião com os amigos, eu só vou me divertir. Tira o álcool, você iria do mesmo jeito? Com Provavelmente certeza não. Então, se a pessoa depende daquilo ali para o ambiente ficar bom, tem alguma coisa errada. A pessoa pode até gostar de beber, mas se tirar o álcool, continua numa boa. Será que a maioria das pessoas é assim? Muitas bom argumento, não. Doutor. E falando dessa questão da vida social da pessoa, quais são as profissões, assim, que o senhor julga que leva mais a pessoa para ansiedade, às vezes até para um burnout? As pesquisas mostram socorristas de um modo geral, médicos estão no topo, assim, médico de um modo geral, em torno de 50% dos médicos, em algum momento experimentam burnout, metade, né? Eu vejo muito professores também, isso não está na literatura, mas eu vejo chegando muito professor, né? Principalmente professores, às vezes, de rede pública, que tem sofrido muito. Um volume muito grande de alunos. Um volume muito grande, reclamam, às vezes, agressões por parte de alunos. Eu tenho recebido muitos professores assim, socorristas, profissionais de saúde, policiais também. Sim. Né, que sofrem essa pressão constante, às vezes até das hierarquias e também na rua. Então, basicamente, eu colocaria profissionais de saúde, policiais, professores, são os grupos aí mais afetados. Afetados, né? E pensando nessa questão da ansiedade, doutor, quais são os primeiros sinais que a pessoa tem que estar atento porque a ansiedade está saindo do controle? Prejuízo nas relações e um prejuízo funcional. Então, ela tem uma queda no rendimento profissional, uma queda da capacidade de experimentar prazer e uma queda nos relacionamentos. Além disso, a gente pode pensar a nível de sintomas também. O sono começa a ficar ruim, então ela tem uma mudança no sono, ela começa a dormir
menos, ela começa a ter uma alteração no comportamento, começa a ficar mais irritada, dores constantes. Isso é um ponto importante. A pessoa fala, eu não tenho problema nenhum, mas vive com azia, vive com queimação, vive com dor nas costas, dor de cabeça, dor no corpo inteiro, irritado, coração acelerado, sensação de falta de ar, mente que não para, sabe? Aquela pessoa que está o tempo inteiro preocupado com coisas que ela não tem controle. Uma das características marcantes da ansiedade, se a gente pensar, por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada, que é mais mental, de uma forma bem didática, a gente poderia dividir a ansiedade em duas, uma ansiedade mental e uma ansiedade mais física. No pânico, a gente predomina mais essa ansiedade mais física. O transtorno de ansiedade generalizada predomina mais uma ansiedade mental. Mas é uma ansiedade mental infinita, porque eu começo a preocupar com coisas que eu não tenho o menor controle. E ela começa a ocorrer em cadeias. Então começa, se chover amanhã vai estragar a festa. Se estragar a festa, eu vou ter um prejuízo. Se tiver o prejuízo, os convidados não vão. Se os convidados não vierem, vai acontecer isso, aquilo. E eu começo a imaginar cenários atrás de ser uma catástrofe, né? Literalmente, eu catastrofizo tudo, mas o evento inicial não tem o menor controle sobre aquilo. Porque se eu tivesse controle, eu resolvo. Não tenho o que fazer, porque é algo que está dentro da minha mente. E sobre essa questão da ansiedade, ela pode, muitas das vezes, aí tem que talvez seja uma diferença entre o pânico, né, o transtorno ali, e a ansiedade. Quando ele vem sem a pessoa, por exemplo, ela está domingo de tarde assistindo televisão, tranquilinha, e ela começa a sentir a crise. Ela é ansiedade ou já é um pânico? Aí, isso que você descreveu aí é um ataque de pânico. Como que o ataque de pânico funciona? Lembra que eu falei do cachorro que entrou aqui? Então, eu tenho um evento estressor, meu corpo desencadeia uma resposta do estresse, preparando meu corpo para lutar e fugir. Então, mesmo que ele não tenha não esteja acontecendo nada, ele está ali parado, comendo um salgadinho, e do nada vem aquele aperto no coração e etc. Esse é que é o problema, porque se você entender a resposta fisiológica normal, o normal seria o quê? Eu estou aqui, aconteceu algum evento, e esse evento ativou o meu sistema de alerta, né? Ativa uma área do cérebro chamada amígdala, que manda uma informação lá para a suprarrenal, umas glândulazinhas que ficam em cima dos rins ali, libera adrenalina, descarga tudo para quê? Para preparar o meu corpo para lutar ou para fugir. Pronto. Por uma desregulação genética, por uma tendência genética, essa pessoa tem essa ativação desse eixo, que chama eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. Esse eixo, ele dispara errado. Seria como se a pessoa tivesse uma resposta do estresse, mas fora de hora. Ou seja, não era para ter. Não está acontecendo nada. Então, um paciente com transtorno do pânico, com transtorno do pânico, muitas vezes ele fala assim, meu coração acelerou tanto que eu achei que eu ia morrer. Chamou o SAMU. Aí você fala, mas coração acelerado mata? É perigoso um coração acelerado? Meu coração estava acelerado demais. Mas, normalmente, os cardiologistas recomendam que uma pessoa faça uma atividade física. Não recomendo? Concorda comigo? Sim. Quando uma pessoa faz uma atividade física... O coração acelera, dobra às vezes, né? Dobra. Então, coração acelerado não está associado com morte. Não, mas, na verdade, você tem uma resposta de estresse fora de contexto, e aí você faz uma interpretação errônea. Você fala, estou morrendo. Por que você está morrendo e está infartado? Porque não tem motivo para estar desse jeito. E é essa interpretação errônea que alimenta. Nossa, estou morrendo mesmo. Quando você pensa, estou morrendo mesmo, aí seu eixo ativa mais. Vai em parafuso. E aí você começa em parafuso. Então, o tratamento não medicamentoso envolve justamente fazer a correção dessas interpretações errôneas. Peraí, quantos ataques de pânico você já teve? Eu tive 4. Quantos deles tiveram consequências sérias na sua vida até hoje? Algum deles causou algum dano real no seu coração? Você vai questionando a pessoa. Claro que isso é um trabalho, Eduardo, que demanda um tempo. Sim, você não vai simplesmente claro. explicar para a pessoa e vai resolver. Mas a fisiologia do transtorno, ela envolve isso. Eu tenho um disparo que não era para disparar, o eixo HPA ele dispara. Aí eu faço uma interpretação errônea, que eu estou morrendo, que eu estou enlouquecendo, que eu estou perdendo o controle. E é curioso que, a depender do sintoma,
predominante da pessoa, a interpretação muda. É verdade. Então, se eu tenho sintomas cardíacos, eu acho que eu estou infartando. Se eu tenho sintomas mais de vertigem, despersonalização, desrealização, eu acho que eu estou ficando louco. Então, isso varia. Tem gente que começa a transpirar, né? Tem gente que começa a transpirar. Se tem um evento desencadeante, a pessoa entende. Tem gente que tem medo de elevador. Sim. Então, ela vai ter um ataque de pânico quando ela está diante de um elevador. Isso provavelmente não vai evoluir para um transtorno do pânico. Isso é uma fobia específica. Olha, eu não vou ir no elevador porque se eu for no elevador eu tenho pânico. O problema do transtorno do pânico é que o ataque ele é inesperado, ele vem do nada. E é super interessante essa questão da mente humana. Nesse final de semana eu estava gravando num cliente e uma mulher lá, quando passou um homem perto dela com um determinado cheiro, ela falou que era cheiro. Ela começou a passar mal, de chegar a ponto de quase que vomitar. Aí eu falei até com a minha esposa assim, isso não é pânico nem nada não. Às vezes é algum trauma passado dela, que quando aquele homem passou perto dela, talvez com o aroma dele, algum feromônio dele ali, ativou isso nela. E ela ficou por muito tempo passando mal, teve que tomar remédio e tudo mais, achando que não ia conseguir parar. É muito interessante esses gatilhos mentais, né, doutor? Isso é o que a gente chama, a psicologia chama ele de condicionamento, né? Então acontece um evento, né? No próprio pânico, por mais que nos textos fala que o ataque ele é inesperado, em terapia muitas vezes você consegue identificar algum gatilho. Não é fácil, muitas vezes a pessoa não identifica fácil, mas assim, o condicionamento ele se dá por um processo de generalização. Então imagina que eu estou indo para minha casa, eu fui assaltado por um rapaz que esse rapaz estava com um boné vermelho. O cara estava com um boné vermelho e me assaltou. Aí na outra semana passou uma criança andando perto de mim com um boné vermelho. Eu racionalmente, o meu córtex pré-frontal, que é a área racional, ela consegue falar, olha, é uma criança que está com boné vermelho, não é o assaltante. Mas a minha amígdala cerebral, que é a parte emocional, ela não diferencia. Interessante. Ela não diferencia. A gente tem dois sistemas dentro da nossa cabeça. A gente tem um sistema rápido e um sistema devagar. O sistema rápido, que é o sistema de alerta, ele é meio embaçado, ele é como se fosse, ele é quase cego. Ele vê algo que se parece depois você vê o que é, se parece Então se eu vejo uma criança andando com um boné vermelho e eu fui assaltado por uma pessoa com um boné vermelho há um ano atrás, o meu sistema emocional, a minha amígdala fala, é assalto de novo, aí dá todos aqueles sintomas, prepara para correr. Depois de um tempo que eu começo a entender. A terapia faz justamente isso, ela reforça o seu córtex pré-frontal, que começa a ventilar a sua amígdala e acalmar ela. Então, isso que você está falando é um processo que a gente chama de condicionamento. Você condiciona um evento e você generaliza ele para vários. Então, nesse caso, o perfume lá, a gente está fazendo uma especulação, claro. Obviamente, né? Pode ser que ela aconteceu algum evento traumático, enfim. Ativou, né? E ativou o perfume, ativou todas aquelas memórias. E é interessante, doutor, assim, como que o psiquiatra, ele determina ali, dá o laudo, vamos dizer assim, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ou ela tem um transtorno qualquer. Como que é isso, assim, no seu treinamento diário, vamos dizer assim? A gente sempre... Essa pergunta é muito interessante, Eduardo, porque assim, é um guarda-chuva. A gente sempre começa do maior para o menor. O paciente, principalmente hoje em épocas de rede social, que as pessoas têm muita informação, isso é bom, isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. O paciente sempre ele gosta de começar do diagnóstico. Então ele chega e fala, eu tenho TDAH, eu tenho pânico, eu tenho depressão. Só que a gente, para um psiquiatra, num primeiro momento, é muito mais interessante eu trabalhar com uma lista de problemas. Então se você me procura, eu não quero, a princípio... Não estou falando aqui que o diagnóstico não é importante, não é isso. Mas, a princípio, vamos deixar o diagnóstico de lado. Eu quero que o Eduardo me conte a sua história. Qual é o seu problema? Ou quais são os seus problemas? Você vai me falar uma lista de problemas. Com essa lista de problemas, eu vou tentar... Vai filtrando. Eu vou filtrando e vou te colocar em algumas categorias. Olha, isso aqui está parecendo um psicótico? Não. Está parecendo uma ansiedade? Tá. Tem alguns elementos de depressão? Tem. Tem elementos aqui de um transtorno grave de personalidade? Não. Então eu vou filtrando. Qual o transtorno de ansiedade? Olha, isso aqui tá com cara de pânico. É só um ataque de pânico ou é transtorno de pânico também? Não sei, tem um pânico aqui, vamos ver se
Será que tem um trauma? Será que ele está tendo pânico no meio de um trauma? Vamos investigar se ele teve um trauma também. É multifator. Aí você vai filtrando, mas não necessariamente você precisa ter um diagnóstico muito bem definido para você já começar a tratar. É porque às vezes não é uma causa apenas, né? Não é uma causa apenas. Então você tem que ter um norte. É lógico, eu preciso ter uma noção. Se eu tô achando que o paciente ele é bipolar, um tratamento de uma depressão bipolar é diferente de uma depressão unipolar. Então eu tenho que ter um norte. Mas não necessariamente eu preciso ter a precisão diagnóstica exata para já começar a tratar. Porque o que eu quero em última análise? Aliviar o sofrimento e devolver a funcionalidade. Então chegou uma pessoa para mim que está sofrendo e está disfuncional nos relacionamentos, mesmo que eu não consiga dar um diagnóstico fechado, preciso para ela, se essa pessoa já começou a aliviar o sofrimento e começou a ser mais funcional, para aquele momento ali já está aceitável. E claro que à medida que a gente vai evoluindo, você vai conhecendo mais e você vai melhorando mais. E doutor, o papo tá assim fantástico, eu acredito que o pessoal que está nos assistindo aí, ó, já curtiu, já compartilhou, já tá mandando para aquelas pessoas que a gente sempre conhece alguém que é ansioso ou que está em depressão, que precisa de uma ajuda. Você também pode aproveitar aí e seguir o doutor Bruno para saber lá os detalhes dele, onde ele atende, como ele atende. Hoje em dia pode ser atendido também online, né, doutor? Online também. Então isso facilita demais a vida da pessoa. Mas, doutor, para a gente entender bem, quando que alguém precisa procurar uma ajuda profissional? Ou ela consegue se autocurar? Num caso, assim, por exemplo, de ansiedade. É difícil, né? A gente se autocurar, não, né? Agora, talvez nem todo mundo vai precisar de medicamento, né? Mas essa pessoa, quando ela começar a ter um nível de sofrimento e um nível de prejuízo, ela precisa procurar algum tipo de ajuda. Os transtornos de ansiedade, transtornos de humor, de um modo geral, são transtornos que a gente fala que são transtornos egodistônicos. O que essa palavra esquisita quer dizer? Que a pessoa, ela percebe que tem algo errado com ela e ela tem um sofrimento. Então essas pessoas, muitas vezes, elas procuram. A não ser que seja um quadro tão intenso, elas percebem que tem sofrimento, mas elas não têm força e nem esperança. Então ela fala, olha, minha depressão é muito grave, eu não quero procurar, por quê? Porque não tem jeito, minha vida é péssima, eu quero um quarto escuro mesmo. Eu quero um quarto escuro, não tenho o que fazer, é só mais um médico, é só mais uma tentativa, é o nível de desesperança. Mas ela percebe que ela tem um problema. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essa pessoa a gente consegue convencê-la a tratar e a maioria vai. O problema é quando o quadro ele é egocintônico. Se a gente vê, por exemplo, em transtorno, transtorno de personalidade narcisista. A pessoa causa um inferno na vida de todo mundo, mas ela não se vê como um problema. Ela está no mundo da lua. Um antissocial, um psicopata, por exemplo. Não gosto dessa palavra psicopata, mas né, a pessoa ela não se vê como uma pessoa problemática. Aí essa pessoa, obviamente, não vai procurar. Ela acha que o problema sempre são os outros, São os outros. Aí é complicado, né? Normalmente ela vai quando ela tem um problema judicial, ou quando a esposa ou o marido já colocou, olha, se você vai se tratar, ou senão eu vou pedir a separação, ou num trabalho, olha, você vai tratar, ou senão você vai ser demitido. E esse é até um tema interessante, né, doutor? Para um próximo podcast, quem sabe aí, falarmos sobre narcisismo, essas psicopatias das pessoas que também têm assolado tanto jovens quanto pessoas de maior idade, né? Sim, sim. E aí, doutor, então... E a gente falou da internet, dessa questão da internet, né, que está muito forte. Qual que é o risco das pessoas se não automedicar, mas procurar uma autoajuda na própria internet, lá no ChatGPT? O risco ele é grande porque ali a informação ela é enviesada. A gente tem uma tendência a filtrar aquilo. É meio que a gente vai selecionar. Primeiro que a informação ela não é tão precisa. É genérico, né? É genérico. Sempre quando a gente pesquisa um assunto que a gente não entende muito bem, a gente... O chat ele tende a agradar um pouco a gente. Ele fala muito o que a gente quer ouvir. E além disso, a gente vai filtrando. Então, se ele joga lá 30 sintomas, né? Esse aqui eu não tenho, meio que você ignora. E você vai selecionando, né? Você vai selecionando aquilo que... O viés de conformação... Você é seu próprio analista, Você é o seu próprio analista. Você entra num processo chamado viés de confirmação, né? Então, assim,
Se você compra um carro vermelho, você começa a ver carro vermelho toda hora na rua. Isso é Uma comum mulher mesmo. que tá grávida, ela começa a ver um tanto de grávida na rua. Antes dela estar grávida, ela não via grávida na rua. Então, se eu acho que eu tenho depressão, eu começo a ver todos os sinais de depressão em mim. É praticamente impossível. Tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast vai se identificar com isso. Quando você acha que você tem alguma coisa, raramente você pesquisa e fala, não, eu não tenho. Quando você acha, se você colocou na sua cabeça, eu acho que eu tenho TDAH, e você vai pesquisar, todas as suas pesquisas são confirmando aquilo ali. Eu acho que eu tenho depressão, eu vou pesquisar, confirma. Você nunca pesquisa e dá o contrário do que você acreditava. E na prática a gente vê que dá o contrário. Se você pegar, por exemplo, depressão, você tem depressão bipolar, você tem depressão unipolar, você tem transtorno psicótico com sintomas depressivos, você tem depressão sazonal, você tem depressão induzida por substância, você tem depressão porque a pessoa não está dormindo. Você joga lá, os sintomas eles são muito parecidos. E o cortisol é um fator muito forte nessa questão da ansiedade e depressão das pessoas, né? Ele tá envolvido na fisiopatologia da ansiedade, sim, né? Os níveis de cortisol. E doutor, assim, só pra gente entender, pro pessoal que tá em casa, qual que é a diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e, por exemplo, um terapeuta? Todo psicólogo, ele é terapeuta. O problema é que a psicoterapia, de um modo geral, ela não é regulamentada. Ah, tá. Então, infelizmente, existe até um projeto atual para regulamentar a psicoterapia e apenas psicólogos poder exercer a psicoterapia, que na minha opinião é o certo, porque hoje em dia tem muita gente que não tem formação praticamente em nada, assim, e faz cursos muito rápidos avulsos, né? Avulsos, e se auto-intitula psicoterapeuta. Ponto, sou um psicoterapeuta. E ninguém pode falar nada porque não é uma profissão regulamentada. Entendo. O psicólogo, ele é um psicoterapeuta, mas que tem uma formação em psicoterapia. Tem um embasamento ali, Ele tem um embasamento ali, né? Então, o foco dele é entender como que essa mente funciona. Já a psiquiatria, numa linguagem mais popular, seria a diferença do psiquiatra para o psicólogo é que o psiquiatra pode medicar. Mas a ideia da psiquiatria é classificar os transtornos mentais e tratar predominantemente com base medicamentosa. Mas psiquiatria e psicologia conversam de forma... Tem tudo a ver, assim, em muitos momentos, né? Eu acho que todo psiquiatra... tem que ter uma noção, deveria ter uma formação em psicoterapia. Na minha opinião, pessoal, isso é obrigatório. Um psiquiatra que não tem formação em psicoterapia, para mim, ele é um psiquiatra incompleto. Mas psiquiatria e psicologia são inseparáveis. Assim. Não dá para você pensar numa psicologia sem psiquiatria e numa psiquiatria sem psicologia. Isso é um problema, porque a gente vê muitos psicólogos falando assim, a psicologia trata a raiz, a psiquiatria dá o remédio. Aí você vê psiquiatra e fala, não, psicologia não vai resolver. Sendo que, na verdade, não tem uma raiz, é multifatorial. E eles são complementares, muitas das vezes. São complementares, é multifatorial. Você tem alterações químicas, você tem a forma como a pessoa se vê, a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa sente. Então, não tem essa de uma raiz. São várias raízes entrelaçadas ali. Entendi. Né? E doutor, assim, a gente falou muito de ansiedade, depressão, meio que separado. Um indivíduo, ele pode ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo, juntos? É o mais comum, inclusive. É o mais comum. É o mais comum. Essa separação, ela é didática. Tá. Né? O que a gente observa, assim, claro que é frequente, assim, o paciente ele ter um predomínio de ansiedade ou um predomínio de depressão, mas na prática é muito raro você não ver um paciente com uma ansiedade crônica que não tem alguns sintomas depressivos no meio. Basicamente, o que muda é o núcleo. Vou te dar um exemplo. Por que às vezes é difícil fazer um diagnóstico pela internet? Se você pegar insônia, alteração do apetite, sensação de cansaço, e você der um Google aí, esses 3 sintomas... Já vai te julgar lá Esses 3 sintomas, depressão. eles são comuns. Tanto ansiedade quanto depressão, você tem isso daí. Uhum. Então, assim, você vai pegar um transtorno bipolar, você tem alteração do sono, você pode ter alteração de memória, você tem Então, as alterações, elas se misturam. E na prática, muitas vezes, nem sempre é fácil você diferenciar. Mas na prática,
a mente mesmo, ela não respeita a classificação. A classificação é uma forma artificial da gente pegar um ser humano e falar, olha, eu vou te classificar aqui, olha, eu vou chamar Eduardo, eu vou te chamar disso. Bruno, eu vou te chamar disso. Mas, quer dizer então que se você está sentindo isso aqui, mas se não tem no livro, você está mentindo. Dá para entender, então, que a nossa psique, ela é fluida. Ela é fluida, ela não respeita livro. Claro que ela não respeita livro. De jeito nenhum. Você pode olhar e falar, olha, peraí, não, isso aqui não é sintoma de depressão, isso aqui não era para estar aqui, mas está aqui. E o mundo acontece assim, a gente separa em tópicos para organizar o nosso estudo. Mas ela é fluida, exatamente fluida. E sobre essa questão, ansiedade e depressão, ela tem cura ou apenas controle? Nossa, isso aqui é uma pergunta polêmica até. Polêmica, porque a gente teria que entrar na definição de cura, né? Se a gente entender que, se a gente pegar os critérios diagnósticos de um transtorno, se eu pegar lá, depressão, esses são os critérios diagnósticos. Se eu entender que, a partir do momento que aquela pessoa não preenche mais aqueles critérios diagnósticos, essa pessoa está curada, eu poderia pensar que sim, tem cura. Agora, se essa pessoa quer ter uma certeza que nunca mais ela vai experimentar aquilo na vida dela, não, ela não tem cura. Então, do ponto de vista técnico da palavra cura, a gente não poderia falar em cura, porque cura, a gente fala para aquilo que tem. O conceito de doença, eu tenho que ter um agente causador, uma fisiopatologia explicando e um grupo de sintomas. Então, por exemplo, uma pneumonia, eu tenho uma bactéria, eu tenho um conjunto de sintomas causado pelaquela bactéria, eu dou um antibiótico, eu matei aquela bactéria foi embora. Por isso que em saúde mental, a gente não fala em doença. A gente até fala, depressão é uma doença, mas isso num sentido muito mais coloquial. Se você pegar... É para o paciente entender, na verdade, né? O termo técnico é transtorno. Você não vai falar doença depressiva, doença ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. A diferença de doença para transtorno é essa. A doença, ela tem uma causa definida. O transtorno, não. Por isso que... Mas isso é muito mais uma questão... Talvez didática ali, didática, né? Uma questão ali da etimologia de palavra ali. Porque na prática, a gente pode pensar o seguinte, que boa parte dos quadros neuropsiquiátricos, eles se aproximam do que a gente chama de cura. Eu vi até... você me permite, rapidinho? Eu vi um vídeo... Estamos aqui para isso. Eles pegaram vários psiquiatras... Foi um vídeo até americano, eles pegaram vários psiquiatras na rua e falaram assim, aqui, me diz aí, quantos pacientes você já curou? Aí o psiquiatra ficava assim, quantos pacientes você já curou? Perguntaram para os 10 psiquiatras, e todos eles ficaram meio assim, sem reação. E jogaram esse trechinho ali na internet ali, e aí começou a falar, tá vendo? Psiquiatria não cura nada. Se você trocasse aquela entrevista por qualquer outra especialidade... A resposta seria basicamente a mesma. Se você chegar para um cardiologista e falar assim, quantos pacientes você já curou? Para um ortopedista, quantos pacientes você já curou? Para um oftalmologista, quantos pacientes você já curou? Quantos? Você vai no oftalmologista, você sai com óculos. Seu problema de vista, ele continua lá. Só que existe uma distorção no conceito de cura. Talvez até um certo preconceito, né? Com a profissão. Um preconceito. Então, se você tem... Imagina, uma pessoa tem um transtorno de pânico, ela tem um ataque de pânico, ela passou por um tratamento psiquiátrico, ela ficou 15 anos sem ter um ataque de pânico. Aí depois de 15 anos ela teve um outro ataque de pânico, ela fala, tá vendo? Não tem jeito. Mas qualquer outro quadro a pessoa aceitaria. Se você tem uma pneumonia, você tratou, depois de 15 anos você tem outra pneumonia, né? Você não fica reclamando. A explicação do Dr. Bruno foi assim, certeira. Realmente a gente vê que... Quantas vezes a pessoa gripou na vida? E ela achou que estava curada, né? Sim. Então a pessoa às vezes fica com essa sensação de que a psique dela está curada, mas ela pode ter um gatilho, pode voltar um outro falecimento de algum ente querido e restartar tudo novamente. Porque a gente discute sobre cura sem definir ao certo exatamente o que a gente quer dizer com a palavra cura. E sobre essa questão dos medicamentos psiquiátricos, doutor... realmente eles mudam a personalidade da pessoa ou não? Ou é a pessoa que está com aqueles agentes químicos, né? Ela está sendo tratada e a mente dela começa a ser moldada novamente? Depende, né? A medicação bem indicada não é o objetivo mudar a personalidade de ninguém. É restabelecer. Porque às vezes nós vemos algumas pessoas que ficam apáticas, né? Esse é o maior mito
né? Sim. Assim, os problemas da medicação psiquiátrica temidos, assim. O primeiro é a sedação. Tem gente que acha que vai no psiquiatra e vai sair de lá dopada, né? Essa é a frase mais comum. Fiquei dopada de remédio. E isso, de fato, pode ser interessante, entre aspas, dopar uma pessoa. Uma pessoa, por um curto período de tempo, uma pessoa que está em crise, claro que é interessante. Imagina uma pessoa numa fase de mania, querendo pular de um prédio, agitada, um auto-extermínio. Eu dopar essa pessoa, dopar aqui entre aspas, eu sedar essa pessoa durante uma semana, num ambiente controlado, e depois ir restabelecendo, não tem problema nenhum. A pessoa está uma semana, 10 dias sem dormir, problema nenhum. Agora, isso não quer dizer que ela vai ficar a vida inteira nesse estado. Então, isso é uma preocupação que muita gente tem. Mas isso a nível hospitalar. A nível de ambulatório, não é objetivo sedar ninguém. Um outro queixa que muita gente tem, e isso de fato pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos, é o que a gente chama de hipoestesia emocional. Alguns pacientes relatam. Então, o paciente estava com uma crise de ansiedade, estava com um quadro depressivo, começou a tomar um medicamento, ele fala assim, olha, eu não estou deprimido mais, eu não estou mais ansioso, mas tô sentindo mais nada. Meu filho fez uma malcriação comigo ali. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Minha esposa me tratou mal e tá tudo bem. Um amigo que eu não via há tanto tempo chegou aqui em casa e pra mim foi normal, era pra eu ter ficado feliz. A pessoa fica meio anestesiada emocionalmente. Isso pode ser um efeito colateral? Pode. Mas isso é manejável, isso é tratável. Todas as áreas, tudo. Às vezes é dosagem do medicamento, Às vezes é né? dosagem, às vezes a gente tem que trocar, às vezes a gente tem que associar. Então, tudo isso dá para controlar. A gente não pode, de forma alguma, falar que não se deve tratar por conta disso. Perfeito. Doutor, e falando sobre medicamento, qual o risco que a pessoa que toma um antidepressivo, um ansiolítico, de ficar viciada naquele medicamento? Zero. O antidepressivo, assim, vamos lá. A gente tem as classes dos antidepressivos que têm ação ansiolítica também. Por exemplo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, os medicamentos duais. Vou falar nomes aqui. Sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, venlafaxina, desvenlafaxina, bupropiona, duloxetina. São classificados como antidepressivos, mas tem ação ansiolítica também. Isso aí, zero chance de causar dependência. As medicações não causam dependências, tá? Agora, tem medicações ansiolíticas, esses termos, eles são imprecisos, por isso que a gente Como a própria mente humana é também imprecisa. Tem outra classe de medicamentos ansiolíticos, tarjas pretas, né? Aí entraria o Frontal, que é o nome comercial do Alprazolam, clonazepam, bromazepam. Esses sim têm o risco de causar dependência. São medicamentos ruins? Não. São medicações excelentes, desde que sejam usados por curtos períodos de tempo, tá? A pessoa deve usar por pouco tempo para cortar a crise e em doses controladas. O uso prolongado... Mas esse uso prolongado, por exemplo, é o quê? 3 meses usando, 1 ano usando? Como que é? Para a pessoa entender. Porque com certeza o pessoal que está em casa, às vezes tem algum parente que usa, que tem essa necessidade, e fala assim, nossa, fulano tal já está tomando há 6 meses o Frontal, como você falou. O ideal, tá, é a gente pensar em torno de alguns meses. 3 meses é o ideal. Pode passar um pouco? Pode passar. Porque a ideia, qual que é a ideia? Se a gente cravar um número aqui, pode ficar... não, claro, não tem como. A ideia, qual que é a ideia dessas medicações? O tratamento, de um modo geral, ele é dividido em 2 fases. A gente tem a fase aguda e a fase de manutenção. A fase aguda é a fase em que eu vou descobrir qual é o melhor remédio para a pessoa e vou descobrir qual é a melhor dosagem. Então, imagina que você chegou para consultar comigo, né? Olha, eu estou sentindo isso. Baseado no seu perfil de queixa, eu vou escolher um remédio, vou começar sempre com a menor dose e vou observando a sua resposta. A ideia é que eu tenha uma remissão total dos seus sintomas. Eu não quero melhorar, eu quero tirar tudo. Zerar. Nesse momento, pode acontecer eu te dar um remédio, você fala, olha, o remédio que você me deu não deu certo, esse remédio me tô ficando mais agitado, não tô dormindo, né? Nessa fase, a fase aguda, você tá tomando o ansiolítico tarja preta, não tem problema, você tá tendo crise ainda, você tá passando mal, eu vou ajustando. Na medida que você começar a ficar bem, eu preciso ir tirando essa medicação tarja preta. Então esse tempo pode variar, pode ser que com 1 mês a pessoa fique livre, pessoa já né? fique bem, a gente vai tirando. Só que, infelizmente, o que boa parte dos pacientes fazem?
eles param de tomar um medicamento que de fato vai tratar, às vezes nem volta mais no médico, por conta própria, e fica tomando o tarja preta. Por quê? Porque o tarja preta, ele dá um alívio muito rápido, e ele, além de dar um alívio muito rápido, ele mexe um pouquinho também no sistema de recompensa. Então, além dele tirar a dor, a pessoa volta a ter uma alegria. Ele dá um pouquinho de prazer, ele é gostoso. Então o paciente fala assim, olha, eu tô tendo uma crise de pânico, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Além de tirar minha crise, e dá um gostinho de... Ele é gostoso. Nossa, eu tive um soninho que eu nunca tive antes. Colore a vida novamente. Colore a vida um pouquinho. Mas isso, por curto prazo, muito parecido com o álcool. O álcool faz isso também. Sim. Só que aí, qual que é o problema dessa medicação? Você tá tendo sintomas ansiosos. Você toma, você melhora. Quando passa o efeito, você não volta para o ponto que você estava. Você volta um pouquinho pior. Aí você toma de novo. Se isso fica crônico, a tendência é você sempre ir piorando. Então, o uso pontual, controlado, por um período de tempo controlado, ok. O uso prolongado certamente vai gerar problema. E doutor, quais são assim os hábitos que a pessoa deve ter, os hábitos saudáveis, para minimizar então o problema aí da ansiedade, da depressão, do burnout, por exemplo? Alimentação, atividade física e sono. É o de praxe. É o de praxe, né? Eu falei isso num outro podcast que eu fui. Aí a pessoa que estava lá falou assim, nossa, mas eu não aguento mais. Todo médico que vem aqui, de todas as especialidades... Sempre fala isso. Falam a mesma coisa. Então isso aqui é uma regra de saúde geral, né? E se a gente pensar no sono, a gente basicamente tem que pensar na higiene do sono. E a higiene do sono a gente poderia pensar que é basicamente o quê? Menor quantidade de luz possível à noite e a maior quantidade possível de luz natural durante o dia. Isso aí quase não é muito falado. Hoje em dia, e é difícil a pessoa conseguir isso. Difícil a pessoa conseguir, né? Então tentar, pelo menos ali nas primeiras horas do dia, os primeiros minutos do dia, ter um contato com a luz natural. Se puder estender isso mais, ficar próximo de janela, melhor ainda. Evitar o quarto durante o dia, evitar café, bebidas estimulantes mais próximos no período da tarde, evitar deitar na cama durante o dia, enfim, uma série de medidas que vão melhorar o seu sono, uma atividade física. E aí tem gente que entra naquela da atividade física perfeita, né? Tem que fazer tantas horas de cardio, Se você não faz nada, 10 minutos de caminhada é melhor do que nada. Faz o que dá pra fazer. Início. Faz o que dá pra fazer, vai. Pega o relógio, marca 10 minutos andando pra frente, 10 minutos pra voltando, 20 minutos. Não, mas falaram que tem que ser 1 hora. Você não fazia nada, criatura. Então, você tá fazendo 20 minutos, é melhor do que nada. Se 20 é muito, faz 10. Faz o que dá pra fazer, né? Doutor, nós falamos sobre ansiedade, a gente já está chegando no final do nosso podcast, mas assim, surgem muitas dúvidas que vão aparecendo, né? Em muitos dos casos que eu já conversei com pessoas e tudo mais, a pessoa que está numa crise de ansiedade, por exemplo, ela não tem um ânimo, às vezes, de fazer esse exercício, essa caminhada e tudo mais. Como que ela pode resetar isso na mente dela para que ela inicie, então, uma atividade física? Essa pergunta foi excelente, porque isso é um problema. Isso a gente vai ter que pensar na gravidade do quadro. Na medida em que a gente generaliza isso, a gente pode ter um efeito contrário. Então, se eu pegar, por exemplo, um paciente com uma depressão moderada a grave e tentar colocar para ele a técnica que a gente chama de ativação comportamental. A psicoterapia da depressão, ela é baseada em dois grandes pilares. A reestruturação cognitiva, que é mudar a forma como a pessoa pensa sobre ela, sobre o outro e sobre o mundo. Uhum. Então eu vou achar alguns elementos ali que estão distorcidos. E a ativação comportamental é basicamente chegar para essa pessoa e falar assim, olha, faça mesmo sem ter vontade. Então, na hora que eu consigo fazer um paciente com depressão, mudar a percepção que ele tem dele, mudar a percepção que ele tem do outro, mudar a percepção que ele tem de futuro e fazer as coisas, mesmo sem ter vontade, eu não quero levantar da cama, mas eu vou ficar agora na varanda. Esse paciente vai ter uma melhora absurda. Só que na medida que eu pego isso e aplico essa regra para todo mundo,
eu posso ter um efeito contrário, porque a depender da gravidade, eu preciso preparar a primeira pessoa para isso. Sim, tem um alicerce, né? É a mesma coisa eu chegar para uma pessoa que está um pós-operatório do joelho e falar assim, olha, vai correr. Vai fazer uma corrida na Pampulha. Vai fazer uma corrida na Pampulha. Então, assim, por isso que essa questão de internet, ela é perigosa. Você joga lá no GPT e fala assim, olha, tratamento para depressão, ativação comportamental. Aí você fala, não, ativação comportamental, existe um preparo, existe uma técnica certa, sempre do menor para o maior. Então, a coisa não é tão simples assim. Então, de um modo geral, né, você vai ter que avaliar gravidade e isso vai ter, normalmente, Eduardo, isso vai ter que ser conduzido por um profissional, não dá para a pessoa. Mas assim, se a pessoa entendeu o que eu estou falando aqui e ela der conta de fazer mesmo sem ter vontade, já é um ganho. Ela vai melhorar. O problema é que se você fala isso com uma pessoa, ela pode se sentir mais culpada ainda e falar, nem isso que aquele médico falou eu consigo fazer, nem para isso eu sirvo. E aí começa a alimentar aquele sistema de crença e aí ela começa a piorar. E a última pergunta que eu vou te fazer, doutor, eu já observei pessoas que sentem ansiedade e tudo mais, elas se sentem assim, fracas fisicamente. Tontura, igual o senhor já falou mesmo, né? Tontura, fraqueza nos membros, pernas e braços. Esse medicamento ajuda a pessoa a estabilizar essa questão também muscular, até para que ela no futuro ela volte a fazer as atividades físicas? Ajuda, claro que ajuda, né? E aí, voltando àquela questão do estresse, né? O que é uma resposta normal do estresse? É sempre bom a gente entender o normal, porque aí você entende o normal, você parte para a variação do normal, que é a patologia. Toda patologia é uma variação de algo que é normal, né? O estresse, ele é uma preparação do seu corpo para lutar ou para fugir. Então, você tem uma grande mobilização de energia. Você tem rigidez muscular, você tem aumento de frequência cardíaca, você tem aumento de gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Seu fígado começa a degradar mais glicose para produzir mais energia. Levar para o músculo, né? Levar para o músculo. Então, assim, você tem um aporte energético muito grande. Então, você pode estar sentado aqui nessa mesa. Se você começa a ter uma crise de pânico, para o seu corpo é como se tivesse um leão aqui dentro. Isso vai te esgotar. A mesma coisa, se você está tendo você pode não estar tendo uma ansiedade física, mas uma ansiedade mais mental, elas são juntas, mas só para a gente entender, né? O desgaste energético, ele é muito grande. E, obviamente, isso vai se manifestar como uma sensação de esgotamento enorme. Pessoas às vezes falam, eu passei sábado e domingo dentro de casa, não trabalhei, não fiz nada, e tô cansado, mas estou esgotado e muitas vezes com dor também. Então, assim, o tratamento tende a recuperar isso daí. Perfeito, doutor Bruno. Pessoal, tenho certeza que vocês aprenderam bastante e vai colocar aí nos comentários aí outras dúvidas, outros temas para que nós possamos conversar aqui, chamar o doutor novamente e gravar mais conteúdos. E doutor, como que a pessoa faz para entrar em contato contigo? É só me seguir lá no Instagram, @BrunoPsiquiatra, tudo junto. Tá aparecendo aí na tela aí, pessoal, ó, Bruno Psiquiatra. E aí é fácil, né, doutor, agendar? É fácil, só mandar um direct lá que... Aí a secretária entra em contato com a pessoa. Ela entra em contato. Perfeito, doutor. Eu quero te agradecer demais. Foi muito esclarecedor. Eu sou uma pessoa que sofro, sim, de ansiedade. Já tive burnout. A gente que trabalha na noite, às vezes, muitas das vezes, a gente passa por situações que nos estressam, que nos cansam. A responsabilidade é muito grande. E com certeza eu vou lá na clínica do doutor para conhecer de perto e aí evoluir como pessoa, né, doutor? E também evoluir minha mente. Isso aí, Eduardo. Isso aí. Todos nós precisamos estar sempre em evolução. Perfeito. Quero agradecer a vocês. Então, se inscreva, curta, comenta, compartilhe. Mande aí o link do nosso podcast aí para o mundo inteiro, para aquelas pessoas que estão ansiosas, que estão depressivas, pessoas que precisam de uma ajuda. Esse podcast pode mudar a vida dessa pessoa e você pode ser um agente transformador na vida dessa pessoa, tá bom? Um forte abraço e nos vemos no próximo Doutor Pode.